Bom dia, eu estou com o Marcos Fortunato, que ele foi a pessoa que trouxe as pedras para mim, as pedras que o meu pai, em sonho, me ensinou a fazer um trabalho de harmonização de ambiente, e no sonho ele me explicava direitinho como era, né? E que eu teria que reconhecer as energias de cada pedra, né? E sentir, e conforme eu vou reconhecendo no ambiente onde estão as energias, onde estão os problemas, ele me ensinou a sentir as energias da pedra, que cada uma delas tinha uma energia e que elas poderiam ser utilizadas de várias formas. Essa, por exemplo, é a que eu mais utilizo nos trabalhos, porque ela puxa toda a energia negativa, né? E é incrível, uma coisa assim impressionante. Chega na minha mão, que tem uma sensibilidade, ela chega a dar uma sensação de choquinho. É muito interessante que cada uma dessas pedras, elas, para mim, tem uma sensação diferente, eu tenho um sentimento. E no ano passado, foi isso? No ano passado, eu sonhei com essas coisas incríveis, e eu sonhei com sentir, trabalhar. E meu pai, que já é falecido, né? Meu pai faleceu em 1991, mas que mesmo após ele falecer, a gente sempre manteve contato no desdobramento de sono. E ele me ensina muitas coisas que eu nunca ouvi falar, nunca imaginei. Aí eu vou procurar no Google, estudar. Essas técnicas existem, são muitas técnicas indianas, né? Várias técnicas que são utilizadas no trabalho de terapia holística, e na época eu nem sonhava ainda em ser terapeuta holística, né? E eu sonhei, acho que foi de sexta para o sábado, com o meu pai. Ele falou que chegou um grande dia e que ele ia me levar para um lugar sagrado, e que nesse lugar eu ia escolher as minhas pedras para trabalhar. Justamente no sábado, eu passei o dia todo pensando: meu Deus, aonde eu vou encontrar pedras para sentir e saber? Eu não tinha nem noção de onde encontrar pedras para falar assim, mas eu vou comprar, onde eu vou comprar? Entrei na internet e comecei a pesquisar a respeito de pedras, e tudo bem. Chegou no domingo, a campainha toca. Domingo à tarde, a campainha toca. A campainha tocou, a gente ficou pensando: quem será, né? Não aparece ninguém de domingo em casa. Era o jovem Marcos Fortunato. O que você foi fazer na minha casa, Marcos? Olha, Sheila, é interessante, porque quando eu trouxe essas pedras, uma energia, sei lá, que é uma coisa cósmica, né? Falava que eu tinha que te procurar, sabe? Para te dar algumas pedras. E isso daí demorou alguns dias. Eu cheguei da Bahia, fiquei alguns dias aqui, sabe? Andei se aproximando, porque você mora há bastante tempo. Mas uma coisa eu falava: você já vai se passar por louco, sabe? Como que você vai procurar ela e falar que você vai dar pedra para ela, né? Aí um dia um sócio meu, Nelson, eu conversando com ele, falava: vai lá, já que você tem que ir, então vamos, eu te levo. Aí foi um domingo à tarde, ele tinha saído do serviço dele. Aí, através dele, ele me conduziu até a casa sua, e eu cheguei lá, toquei a campainha, fiquei esperando você sair, imaginando que você ia me chamar de louco, sabe? Porque a gente, amizade, bom dia, boa tarde, né, é respeito pelas pessoas. Aí foi quando eu cheguei lá na vossa casa, lá, e você saiu, aí
falei das pedras, você, sabe, perguntou se eu queria vender pedra. Eu falei, não estou querendo vender pedra, sabe, eu vim aqui para poder te dar pedra, te doar as pedras. Eu me lembro no dia que eu fiquei muito assustada, porque eu não entendi nada. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu estou louca. Você achando que você estava louco e eu achando que eu estava louca, porque eu falei assim, não pode ser um negócio desse. A gente sonha e a gente acha que os sonhos são apenas sonhos, né? Mas existem sonhos que são comunicações mesmo, né? Eu tenho convicção disso, porque o fato de você, de uma certa forma, se achar louco e procurar, eu até achei que no dia foi uma coisa muito impressionante, que eu sentia me arrepiar e não falava nada porque eu sentia vergonha de falar, mas você não teve. Você falou assim, olha Sheila, eu estou todo arrepiada. É uma coisa muito interessante, né? E aí eu achei também muito legal que depois a gente começou a falar sobre pedras, e eu agradeço eternamente por você digo, todo o carinho que você teve comigo. Você me chamou para ir na sua casa e me fez escolher as pedras que eu queria, e eu fiquei muito assim, sem jeito, porque eu mal te conhecia e você falava para mim tão abertamente, não, eu quero que você escolha a pedra que você quiser. Aí eu me lembro que eu peguei algumas pedras e eu ficava encantada. Essa foi a que mais me encantou, até hoje ela me acompanha sempre, né? Eu me lembro que eu pegava nas pedras assim e falava, meu Deus, que coisa incrível, né? Você acredita que quando você vai falando, até hoje, você começa a falar, sabe, me arrepia. E aí você me falou da sua história, a gente começou a conversar e você falou da sua história, que você é assistente social, né? E que você trabalha numa cidade na Bahia, né? Prestando alguns serviços praticamente voluntários lá. E minha história é como essas pedras que chegou na sua mão, sabe, Sheila? Através de um baiano que veio trabalhar aqui, né? Aí ele ficou praticamente aqui, a Deus dará, né? Aí coloquei ele dentro do meu carro e fui levar ele lá, sabe? Pela esposa dele se chama Dona Josefa, tem 96 anos, com a mente, sabe, super sadia, consciente. Então o que acontece, Sheila? Quando eu levei esse homem lá, eu vi a carência das pessoas lá. Sabe? Você se interessou por eles? Me interessei, sabe, de ver a carência, a humildade, sabe, Sheila, lá não tem uma associação anti-alcoólica, sabe, o jovem lá começa a beber cedo, é um povo sofrido, porque a maioria deles largam as famílias lá para poder vir trabalhar aqui. Sim, né? E uma coisa que eu achei interessante é assim, a minha visão, né, você falando da história de lá, e é um lugar muito rico em minerais, né? E as pessoas passam muita dificuldade, né? Além de passar muita dificuldade lá, o que acontece, Sheila? Eles têm tudo ao mesmo tempo, mas só meia dúzia se beneficia desse pouquinho, sabe? Que tem. Aí o que acontece? Aquele pouquinho que conseguiu sobrar é distribuído para 96% da população. Né? Então, eu conheci famílias, Sheila, que abandonaram. Eu conheço a região, né, de Bom Basílio, na Bahia, algumas regiões, Paraty, Bom Jesus da Lapa, eu tive contato com os conhecidos meus que moram aqui em Donatina, que foi através deles. Sabe, Sheila, é um povo muito bom, sabe? Você chega nas casas deles, é como se você conhecesse há 50 anos, né? E eu não sei o que acabou me despertando isso lá, porque eu conheço 18 estados no Brasil, viajei muito com caminhão, né? E nunca tive esse intuito, sabe? Eu já tive a oportunidade de ir em vários garimpos, sabe? Pesquisar várias coisas, né? Mas nunca tive. E
lá parece que foi uma coisa, uma energia positiva. Você se apaixonou pelo lugar, sabe? Pelas pessoas, sabe, Sheila, eu vejo lá que lá é um lugar muito rico, tá? Rico do quê? A riqueza que falta no resto do país, no resto do mundo, sabe? A riqueza humana, sabe? Lá tem isso daí, tá? É um povo muito desconfiado, isso que eles não acreditam nem neles. Eu canso de falar isso para eles, vocês têm que acreditar mais em vocês. Sabe, Marcos, o trabalho que eu faço de harmonização, por exemplo, quando você me trouxe as pedras, a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar desenvolver o que eu aprendi no sonho, que era a harmonização das energias, né? Puxar as energias ruins e tentar fazer com que, perante a história que você me contou, da dificuldade deles, né? Você dizia que nada dava certo, que você não conseguia fazer as coisas e tal. E o trabalho é muito interessante porque é justamente isso. Eu preciso de todo o material de informação do trabalho, do local, de como que é feito, para que eu possa fazer o trabalho de harmonização. Então, quando a gente lida com várias pessoas, você disse que é uma cidadezinha pequena, lá, um distrito, né? Patrimônio pequeno. Isso, patrimônio pequeno. O que a gente faz? A gente trabalha com aquelas energias. Eu tenho, a gente pode falar que é um dom, né? Mas uma visão a mais que eu despertei em mim, né? Que eu acho que todos nós temos essa função, só que a minha funciona, né? Então, eu fiz esse trabalho, né, com as poucas informações que eu tive, sem muita experiência, era a primeira coisa que eu estava fazendo, eu não tinha noção de como era, de como deixava de ser. E você sentiu, na primeira vez que foi feito, você conseguiu reconhecer alguma mudança ou não? Consegui, Sheila. Eu posso falar uma coisa para você, Sheila? É uma coisa que eu percebi em você. Sabe, Sheila, a gente nessa vida, que todos nós, sabe, veio com algum propósito, né? E você, Sheila, sabe, a hora que você pegou as pedras, sabe, uma coisa assim que seja, é fora do comum que aconteceu, sabe? Fora do comum, não existe isso aí. Mas quando você pegou as pedras, eu vi que você teve carinho, sabe? Porque muitas vezes, Sheila, as pessoas pegam uma pedra, pega pelo valor, sabe? Pelo valor. E você não, sabe? Você pegou pelo carinho, sabe? Pela energia. Então, o que acontece, Sheila? Eu canso de falar com as pessoas, eu tenho um filho de 12 anos que me fala, sabe? De 9 anos. Quem não tem nada para dar nessa vida, não tem nada para receber. Sabe, Sheila? O pouquinho que eu pude fazer lá para as pessoas, eu fiz com todo amor e carinho. E quando cheguei, eu saí de lá, sabe? Eu já saí com esse propósito de lá, sabe? Eu tive sonhos também, né? Quando começou essas pedras e, sei lá, uma coisa assim, uma energia que é como se você fosse um imã, sabe? E me atraía, você estava me atraindo aqui, mas o que aconteceu? Eu evitava isso daí porque eu não sabia como deixar essas coisas acontecerem. Na verdade, a gente se limita muito, né? Muito. A gente não segue o coração da gente, porque a gente tem vergonha. Muitas pessoas acham que assim, eu não vou conversar com a Sheila porque ela, tipo assim, acha que está muito distante, né? Ou a gente também pensa, não só com a Sheila, com uma outra pessoa, né? A gente começa a achar que é isso, achar que é aquilo, e não segue o nosso instinto, né? O que o coração manda, né? E às vezes a gente demora um pouco mais para... Não, principalmente no meu caso, porque, Sheila, bom dia, boa tarde, a gente sempre se cumprimentou na rua, sabe? Eu sabia quem você era. Você talvez não imaginava que eu fosse uma pessoa tão simples quanto... Você está sendo, sabe? Hoje eu posso falar para você que eu já convivo com você. E a gente tem um laço de amizade muito. Então o que acontece?
Até então, como que eu ia chegar, como que eu vou chegar para qualquer pessoa, você entendeu? Falar, fulano, tá aqui, eu vou te dar isso daqui, mas o porquê? A pessoa pode, é igual uma vez, como assistente social, pode achar, né? eu fui levar uma cesta básica que a gente tinha conseguido para uma família, né, mas não tinha contato. Eu fiquei sabendo através do terceiro o que tinha acontecido. Né, e conversei com a minha esposa, estava pegando umas coisinhas lá, os vizinhos me ajudando também. Acho que tem algum interesse por trás, né? A hora que eu cheguei lá, Sheila, as crianças já pegaram aquela cesta, sabe, foi puxando o programa, mas os adultos, uma avó das crianças ficou olhando assim, sabe? Mas o porquê? O que será que ele vai querer em troca disso daqui? Então hoje, nós seres humanos, a gente vive com esse conflito de trocas. E a gente precisa mudar isso. Mudar isso daí. É exatamente isso que precisa mudar. Isso. Assim como você me disse, que as pessoas olham as pedras de mineral pelo valor que ela tem, a gente tem que olhar as pedras pelo valor, o valor que a gente sente, a beleza dela, a energia que ela tem, né? Então eu acho que é exatamente isso que a gente deve fazer para tudo. É verdade. E o trabalho de harmonização de ambientes, que a primeira vez eu fiz assim de uma forma bem, sabe, intuitiva, sem ter muitos dados e detalhes, né? Mas você me falou por algumas vezes, de tempos em tempos, você sempre dá uma conversada comigo. E aí você me disse que você conseguiu montar uma associação. A gente, Sheila, através de algumas pessoas lá, uma cidade chamada Paratinga, né? O pessoal já está desenvolvendo um projeto dessa associação há muito tempo, já começou a andar. Sim. Sabe, já começou a andar. E o que falta lá, sabe? Porque o grande, ele precisa do pequeno como empregado. Sim. Né? E quando dois pequenos se juntam, se torna gigante. Exatamente. Né? Então, o que eu penso em poder estar fazendo lá? Unindo as pessoas. Certo. Sabe, igual tem um senhor lá, você vai ter a oportunidade de conversar com todas as pessoas lá. Né? Tem o Maguila. A minha primeira passagem lá, no Morro de Chapéu, foi com esse Maguila. Eu conheci esse Maguila através do seu Antônio, do Pizé, que veio para cá. E eu achei a história dele tão bonita, sabe? O conhecimento dele, as amizades que ele tem, sabe? Eu sei que nós andamos muito lá. Eu conheci vários lugares junto com esse Maguila, o seu Antônio. Né? E aí eu perguntei para ele o que ele se identificava mais lá. Aí ele fala para madeira, né? Aí chega com o recurso próprio da gente, conseguimos abrir uma madeireira para ele lá, você entendeu? Tudo que você faz com união dá certo, né? Certo. Quando você faz assim, o que é desagradável e que é o que eu mais percebo nos trabalhos de harmonização, é assim, você faz a harmonização do local, certo? Só que, assim, as coisas começam a fluir, né? Começam a dar certo, mas as pessoas vão mudando sentimentos, elas vão elas vão deixando de se preocupar com o todo e vão começando a ter sentimentos mais egoístas, né? Então elas já estão vendo que, puxa vida, eu estou ganhando mais se eu fizer para mim só. Aí elas vão saindo fora e aí elas vão desarmonizando o ambiente. Então é por isso que a gente tem a história assim para falar vários dias, né? E como eu estou fazendo essa gravação para que as pessoas tenham um pouquinho de ideia, né? Das coisas... Da sua energia que você tem. Das coisas que acontecem, né? Que a gente não acredita, que a gente acha que aquilo é coisa, não é coisa da cabeça, a gente acha que está ficando louco. Então, para que vocês tenham uma noção de como é, quando o ambiente fica
fica harmonizado, as coisas funcionam de maneira coletiva, porque não existe eu fazer bem para mim e o meu bem depender do seu mal. Nós temos que fazer bem para mim. Se eu faço bem para mim, eu tenho que fazer bem para todos que estão à minha volta, porque isso é a riqueza, é compartilhar. A partir do momento que você começa a ter sentimentos de egoísmo, de inveja, então isso vai criando energias negativas no local e aquilo vai começando a desandar, certo? E eu te garanto que não faz bem só para, faz mal para todo mundo, porque nós somos ligados pela mente, pelos pensamentos o tempo todo. Quando um está em desajuste, o que acontece? Ele começa a trabalhar negativamente e aquilo vai afetando as outras pessoas. Sabe, Sheila, eu vejo, infelizmente, família está se acabando, sabe? Por quê, Sheila? Às vezes falta isso daí, sabe? Esse pouquinho de carinho dentro de uma casa, sabe? Esse pouquinho de respeito. O que acontece? Às vezes eu tenho um problema dentro da minha casa, Sheila, mas simplesmente só eu que estou sentindo aquilo dali. As pessoas que estão à minha volta acham que muitas vezes é um distúrbio mental, você entendeu? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Quando vê, a minha vida vai estar destruída. Tá? Então hoje precisa disso daí. A gente tem com que conversar, que de primeiro, na época dos nossos avós lá, dava 4 horas da tarde, né? Os compadres sentavam lá embaixo do pé de árvore, lá com um bancão, esperavam escurecer com a lamparina, um pouquinho aceso, entendeu? Eles falavam do problema do dia a dia, sabe? Como foi o dia de serviço. Hoje não. Hoje a gente passa... A gente só tem que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Né? E tentar o pior, Sheila, sabe? Acumular. Sabe? Hoje, Sheila, esse país capitalista nosso que nós vivemos, Sheila, me dói, sabe? Quando eu vejo alguém, a gente passa em algum lugar, né, uma criança de frente de uma televisão, Sheila, vendo alguns produtos, sabe? Que na mesa dele nunca chegou, sabe? Ele mastigando ali por impulso de ver aquele negócio, me dói isso também. É complicado. Então, isso que você está fazendo, Sheila, essa energia que você tem, sabe? As pessoas têm que pegar, Sheila, e tirar um momento para si, sabe? Para si. E o que acontece, Sheila? Se eu chegar perto de uma pessoa que está falando em matar, que está com ódio no coração, eu vou sair dali, sabe? Com ódio no coração, pensando em matar, pensando em brigar. Às vezes você nem sai com essa vontade, mas como você tem uma frequência diferente, o que vai acontecer? Você vai se sentir mal. É assim, você entra num lugar que a pessoa que está ali, eu falo que é o líder do lugar, né? Que é o dono, que é o administrador, é o líder, né, do local. Quando a pessoa ela é boa, que ela tem bons pensamentos, boas falas, né? Então ela vai impregnando todo aquele local de energias boas, né? E isso não quer dizer que essa pessoa boa não sofra, muito ao contrário, ela sofre pra caramba, porque ela sofre exatamente muito mais do que os outros e é por isso que elas caem doentes. Por quê? Porque faz tanto mal ela ficar só ali emitindo coisas boas e recebendo coisas ruins, né, energias ruins, aquilo faz mal porque vai afetando, vai afetando. Então o trabalho, hoje esse trabalho que eu faço, hoje o que ele é? Hoje ele é um caminho, né? Eu penso que hoje é um caminho que está sendo aberto. E com muita dificuldade você pode ter certeza absoluta. É um caminho que está sendo aberto com muita dificuldade. Se eu falar para você assim, está sendo muito difícil. As pessoas, elas só acreditam na mentira e na ilusão, só. Na verdade mesmo, na essência, muitas vezes, a maioria das vezes, ela acha que é loucura, que é balela e que não vira nada, né? Mas, Sheila, aí que eu falo uma coisa para você.
Ah, tá. Nunca ninguém veio de lá para falar. Sabe? Nunca ninguém. Sheila, eu graças a Deus, Sheila, eu acho bonito o que você está se arriscando a fazer. Sabe por quê? Isso é um risco. Tá? De você levar o nome de louca, de doida. É um risco que a gente corre. Sheila, hoje as pessoas não acreditam em... Mas eu te garanto, eu tenho uma convicção disso, que é uma coisa assim, certa. Eu sou convicta disso, porque na minha vida, eu tenho 50 anos de idade. Na minha vida, todas essas informações, essas grandes informações que eu recebi através do sonho, que foi loucura e que muitas vezes eu achava até que eu não podia nem comentar, porque eu corri o risco de ser internada no manicômio. Eu tenho, com os meus 50 anos de idade, eu sou convicta do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Porque nesses meus 50 anos, muita coisa eu já passei na vida, muita coisa eu já passei na vida, de já ter sido dado como favas contadas, né? E aí eu sempre falo que eu ressurjo das cinzas, é porque eu vou até o fundo do poço, mas eu vou convicta daquilo, eu acredito naquilo, porque aquilo para mim é uma coisa certa. Às vezes, quando eu estou um pouco em dúvida, por exemplo, no caso das pedras, aparece outro louco que vem lá da Bahia, bate lá na porta da minha casa e fala assim: olha, eu queria falar com você a respeito de pedras, me dá as pedras, onde eu aprendo a desenvolver um trabalho holístico, um trabalho do bem, né? Um trabalho que ele só direciona e organiza. Eu não vou dizer assim: olha, eu fiz esse trabalho e daqui para frente não precisa mais fazer nada não. Eu vou estar mentindo. Eu fiz toda a minha parte do trabalho, que é reconhecer a frequência do lugar, retirar, sabe, fazer uma limpeza, retirar todas as energias negativas, injetar energias boas naquele lugar, harmoniosa com as energias que estão lá, certo? Escolher um líder que vai cuidar disso daí espiritualmente, né, mentalmente, né? Ele vai receber a pedra e aquela pedra vai ser um elo sabe, de ligação com aquele lugar onde ele vai cultivar as energias boas. Ele vai chegar e vai ficar ali, ó, plantando, sabe, querendo bem daquele lugar, para aquele lugar se desenvolva. Não para você receber o valor financeiro, mas para você receber o valor daquilo tudo, de todo aquele trabalho, de ver as pessoas, né, tendo condições melhores de vida. Ter paz. Exatamente. Marcos, olha, eu agradeço muito mesmo. Eu te agradeço, Sheila, sabe por quê? Hoje, nós, Sheila, com todos os nossos problemas que nós temos no nosso dia a dia, não é fácil, sabe? Mas, Sheila, se nós não tirarmos um pouquinho desse egoísmo que existe hoje, Sheila, nós estamos acabados. E não adianta, Sheila, hoje a gente fazer um muro e tentar se isolar do mundo lá fora, porque nós vivemos em sociedade. Tá? E a sociedade cobra, sabe? Eu saber quem você é, eu me preocupar pelo seu filho como se tivesse preocupado pelo meu. Sabe? Se a gente vê alguma coisa de anormal, Sheila, hoje a gente tem que defender um ao outro. Por quê? Infelizmente, Sheila, tudo se acabou. Verdade. Sabe? Mas nós vamos Família se recomeçar. acabou. Nós vamos recomeçar. Se Deus quiser e Deus quer, família se acabou, Sheila. Sabe? Muitas vezes, essa conversa que você está tendo aqui hoje, Sheila, você já imaginou? Quantos dias, muitas vezes, que a gente fica com o pai, com a mãe, ali do lado, e a gente não tem uma conversa dessa. Não é? Né? A gente fica ali com o filho do lado, entendeu? Dentro do mesmo ambiente, ninguém tem tempo de um olhar para o outro, perguntar, sabe? Ir lá no vizinho, perguntar: oh, tá tudo bem? E aí, bom dia, boa tarde? Está faltando. Está faltando. Então, gente, é isso que está faltando no mundo.
com essa energia positiva que você tem. Sabe que você é uma guerreira. Você pode ter certeza, Sheila, tudo que aconteceu entre nós não foi por acaso, foi coisa do destino.